Boa noite a todos que estão conectados no Facebook da Sociedade Espírita Portal da Luz nesta noite. Sejam todos bem-vindos. Iniciamos hoje o nosso mês de valorização da vida e combate ao suicídio. Trago um tema para refletirmos na noite de hoje, mas antes do nosso tema principal, farei uma leitura de uma mensagem do livro Alerta, de Divaldo Pereira Franco, ditado por Joana de Ângeles. Livro Alerta, mensagem número 21, com fé e perseverança. Depois faremos a nossa prece de abertura. Bom, que estes dias são de transição moral e de crescimento espiritual do planeta, não tenha dúvidas. Em face das circunstâncias, não te surpreendas com a paisagem emocional aflitiva que se apresenta entre os homens em toda parte. Angústia e insatisfação geram situações lamentáveis, enquanto violência e agressividade produzem loucura e crime. Não apenas isso, estados d'alma inquietantes dominam larga faixa da humanidade, como decorrência de fatores socioeconômicos e psicológicos, e atestam a precariedade dos valores sobre os quais foi erguido o aparente sucesso da inteligência, ora aplicada nas conquistas externas sem o apoio do sentimento, voltado para o bem. Outro sim, neste momento, é mais ostensivo o intercâmbio inconsciente, embora com os espíritos desencarnados em aturdimento. Surgem momentos em que supões não mais poder suportar a situação desesperadora. Todos se te parecem adversários ou se te afiguram ingratos. Fazes rápida avaliação das tuas atividades e a colheita se te apresenta de pequena monta ao que consideras um grande investimento de tua parte. A mente descontrolada nega-se a fixar os ensinos edificantes e a afetividade recusa-te a alargar o campo das relações, receando apodos, rejeições, abandonos. Tens estado a considerar apenas o que é prejudicial, sem te dares conta de que, insensivelmente, sintonizas com aqueles cujo comportamento lamentas, merecendo desconsideração. Em todo o processo de crescimento surgem situações não esperadas, por melhor que se te programem os desdobramentos dos fatores propiciatórios de tal fatalidade. Então vamos pensar em Deus, pensar em Jesus, rogar ao nosso Pai de infinita bondade e misericórdia, que estenda sobre nós, Senhor, as tuas mãos dadivosas e nos deixa, Senhor, beber nessa tua fonte fecunda e infinita, para acalmar, serenar o nosso coração, a nossa mente, tão aturdida muitas vezes, por questões tão pequenas, mas que damos uma outra dimensão. Senhor, nos auxilia por meio dos benfeitores amigos, da espiritualidade maior que se faz presente junto de cada um de nós. Pois, como disse Jesus, onde houvesse duas, três ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele estaria presente. É nessa certeza, pois estamos reunidos, Pai, de coração e de mente nesse momento, para refletirmos um pouco mais sobre a vida e como valorizar esse presente que nos deste. Muito obrigado e que assim seja. Bom, então, o tema da noite hoje, separei para nós uma reflexão, na verdade, não tem a pretensão de trazer uma regra, uma mestra, um caminho a seguir, tá? Não pretendo, não tenho essa pretensão de apresentar verdades, mas tenho, né, o compromisso que assumi em conversar esta noite aqui com a Sociedade Espírita Portal da Luz, é de provocar uma reflexão em nós, a começar por mim. Quando estava preparando esse tema, a gente se dá conta de
tantas coisas que deixamos passar desapercebido em nossa vida. Então, o assunto da noite é vida presente de Deus, tá? Eu os convido, então, agora a refletir comigo. Tenham o direito de não concordar plenamente com tudo, mas a ideia é provocá-los, é fazer com que pense a partir disso. Bom, então vamos pensar já na vida, né? A vida, essa que Deus nos deu, que Deus nos ofereceu por amor, por bondade, por misericórdia. Essa vida, segundo a doutrina espírita, ela não é uma vida somente corpórea, tá? O espiritismo entende a vida fora do corpo físico. E isso é interessante para nós, porque quando eu concebo essa ideia, eu então sei que ao reencarnar, eu não reencarno aquele ser angelical criado por Deus nessa existência. Nasceu um anjo. Ideias que muitos têm, né, de que nasceu a criança, então aquela criança é aquele anjinho que nasceu e até os 7 anos é um ser puro. Bom, a criança nasce um ser que requer todos os nossos cuidados, sim, que deve ser amada, deve ser protegida, sim, deve ser educada, mas é um ser que já nasce com uma bagagem espiritual de uma vida pregressa. E o que eu quero chamar atenção é para isso, então eu tenho que começar daqui a pouco a analisar as más tendências nesse indivíduo. E isso eu estou falando não para a gente começar agora na criança, mas é pensar em mim, eu, Eduardo, eu nasci já trazendo de outra vida débitos, débitos. E tantos outros que eu adquiri nesta encarnação. Pois não vamos nos eximir agora, achar que eu sou espírita, eu sou cristão, eu não erro. Claro, continuo errando. E não precisa olhar muito longe, vamos olhar o nosso dia de hoje, o ontem, a gente vai se deparar com alguma coisa que poderíamos ter feito diferente, ter feito melhor. Então, a gente tem agora, a partir dessa noite, o compromisso de procurar. Então, valorizar a vida que recebemos e sermos felizes com ela, porque Deus nos colocou, tá, como sentido real da vida, como está projetado aí para vocês, é o progresso, é isso que eu tenho que buscar, encarnado ou não, mas no caso aqui eu estou falando para nós encarnados. Então eu, Eduardo encarnado, hoje eu vim no mundo para progredir. Talvez, né, eu não concorde onde eu estou colocado, mas eu nasci no meio da família que eu precisava. A minha mãe, a mulher que me carregou por 9 meses, é a mãe que eu precisava ter e que eu merecia. Nasci na cidade de Sapucaia do Sul, que era o que eu tinha como projeto, é onde eu deveria reencarnar. E recebi, então, as condições devidas. Porque muitas vezes as pessoas maldizem a sua vida, reclamam da sua vida, se sentem injustiçados, mas não tem erro no projeto reencarnatório de Deus para nós. Deus tem um projeto, como as pessoas costumam dizer para nós, tem um projeto. Assim como eu vou lá, faço um projeto para uma casa e a partir do projeto eu começo a mudar, né? Não estou nem aí porque o engenheiro, o arquiteto colocou no papel. Na hora de fazer, na prática eu vou modificando. E assim somos nós. Deus nos criou simples e ignorante para progredirmos. Mas Deus nos deu algo maravilhoso, além da vida, que é o livre-arbítrio. E essa questão de fazer as escolhas muitas vezes me põe a perder. Porque muitas vezes, a partir das minhas escolhas equivocadas, eu mudo muita coisa na minha vida. Eu acabo logrando novos obstáculos para transpor.
E aí não é uma questão de Deus, Deus me deu, né, o livre-arbítrio, eu escolhi, eu fiz errado, eu vou ter que passar mais adiante. E aí então, pessoas, a gente tem que aproveitar as oportunidades que Deus nos oferece. E as oportunidades que eu digo, as mais simples, as menores, as de agora, porque o amanhã a gente não sabe. Deus nos deu então um presente, que é a vida, como eu coloquei lá no início. Mas eu pergunto para vocês, alguma vez tu já ficou insatisfeito com o presente que tu recebeu? Sei lá, de aniversário? Alguma vez tu já quis trocar o presente e não pôde trocar o presente que tu recebeu? Outro ponto, tu já parou para pensar que o presente que tu recebeu e não gostou pode ser o desejo de outra pessoa? E por fim, tu já pensou por que não gostou desse presente, por exemplo? Vou ilustrar, a ideia não é fazer uma narrativa da minha vida, não é uma reflexão autobiográfica, mas eu vou compartilhar com vocês. Quando eu fiz 6 anos de idade, eu recebi um presente do meu padrinho, meu tio padrinho, uma pessoa muito presente na minha vida. O maior presente que ele me deu foi a convivência. Só que no aniversário de 6 anos ele resolveu me presentear. E eu lembro, né, como se fosse até hoje, até porque o presente é utilizado até hoje, ele me deu uma xícara e um pires. Ah, ele me aí imagina um menino com 6 anos, né, quando vê o pacote, é um carrinho, é qualquer coisa, né, menos tu vai imaginar uma xícara e um pires. Hã, agradeci o presente, tá, fiquei insatisfeito com o presente, sim, quis trocar e não pude, porque eu não poderia cogitar a hipótese de minha mãe e meu pai não permitiriam, pela educação que me deram, fazer uma desfeita, como eles me disseram, né, em relação à lembrança que o meu padrinho me levou. Outro ponto que eu não conseguia refletir com 6 anos, né, mas hoje, a partir desse trabalho, dessa reflexão, dessa noite, eu comecei a pensar: quantas outras pessoas queriam ter ganho aquilo que eu ganhei? Claro que diferente de Deus, Deus não erra, Deus me dá o que eu preciso. Ele me deu algo talvez que um menino com 6 anos não precisasse, mas alguém em algum lugar do mundo queria uma xícara e um pires. Talvez aquela pessoa, aquela senhora, aquele senhor, que um dia se sentiu constrangido ao servir um café, um chá para alguém, numa xícara lascada, num pires e xícara que não combinavam um conjunto, ponto. E eu hoje eu sei porque eu não gostei daquele presente, porque eu era uma criança e criança não se atém a louças, a utensílios domésticos. Mas isso é uma coisa banal, simples, uma reflexão. Mas e agora, com o presente que eu recebi de Deus? Cabe a nós pensar. E eu, Eduardo, alguma vez eu já me senti insatisfeito com a vida que eu recebi de Deus? Aí cada um tem que refletir e pensar. E não adianta, eu não consigo mentir, eu não posso mentir, talvez, que eu nunca me senti insatisfeito com a vida que eu tenho. Bom, mas a responsabilidade é de quem? Já quis trocar de vida? Nenhum de nós será em algum momento olhou a uma vida, em um determinado ponto da vida de uma outra pessoa, todas as conquistas daquele ser e pensou assim: eu no lugar dele, hein? Olha só". Bom, ou então, né, será que muitos outros não gostariam de ter esse meu presente ou a vida que eu tenho? Eu ouso dizer para vocês aqui, sem medo de errar, e não é pretensão, os dados, a ciência nos mostra isso. Bilhões de pessoas passam necessidades no mundo, sede, fome, estão fugindo de áreas de guerra, de conflito. Essas pessoas gostariam de estar no nosso lugar, gostariam de ter o presente que nós temos. Agora, esse último item, por que que eu não gosto ou por que que eu não estou satisfeito com a minha vida? Bom, eu tenho que pensar.
E aí lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, ele vai apresentar as 2 espécies de vicissitudes da vida. E ele nos convida a observar que uma tem sua causa na vida presente, outras fora desta vida. Mas continuando, ele vai dizer que a maior parte delas é da vida presente. Então, daqui a pouco o Eduardo tem um devaneio, porque ele é espírita hoje, porque ele é cristão, olha só que homem formidável. Mas ele continua a errar. Então não adianta ele projetar as suas problemáticas numa vida pregressa. Não, é nessa mesmo. Outro ponto, que olha só, que finaliza aí essa reflexão, né, do livro do Evangelho. Quantos homens caem por sua própria culpa? E a gente fica a responsabilizar o sócio, a gente fica a responsabilizar o colega de trabalho, a gente fica a responsabilizar o companheiro de vida ali, o esposo, a esposa, a gente fica a responsabilizar inclusive Deus. A gente chega ao ponto de blasfemar, de responsabilizar Deus sobre os nossos infortúnios. Bom, Joana de Ângeles vai dizer que muitas vezes essas insatisfações que nós temos, esses aborrecimentos que elegemos ter, vão provocar tristeza, e essa tristeza nos causa um outro nível de problema, que é a depressão. E ela nos lembra que a depressão tem a sua gênese no espírito e não no corpo. E que reencarna esse espírito, então, com alta dose de culpa, quando renteando no processo da evolução sobre fatores negativos que lhe assinalam a marcha e de que não se resolveu por liberar-se em definitivo. Não sou eu que digo, é Joana de Ângeles que fala isso para nós. E aí eu digo para vocês o seguinte: reencarna o Eduardo, e muitas vezes ele tem essa culpa, ele alimenta uma culpa, e eu digo para vocês, eu não posso alimentar culpa no meu pensamento, porque senão eu caio numa psicosfera e eu fico patinando, andando em círculos e não saio do lugar. Eu sou responsável por tudo que cometi, de enganos, de erros, mas eu não sou culpado de nada. Porque quando eu me coloco como culpado, vem o remorso, por exemplo, vem os problemas psíquicos, o meu espírito adoece. Agora, quando eu me sinto responsável, somente eu vou trabalhar para me melhorar, para resolver. Se eu prejudiquei alguém, eu vou então correr atrás, eu vou buscar melhorar a minha situação. Magoei alguém, talvez aquela pessoa não queira, naquele momento, me receber, me dar uma outra oportunidade de corrigir o defeito, mas nada me impede de eu me melhorar como pessoa, de eu fazer o bem para outro, de eu orar para que um dia aquele indivíduo possa me perdoar. E se um determinado ponto a criatura não quiser me perdoar, bom, daí já não é mais uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade dela que carrega. Por exemplo, essa falta de perdão. Então a gente começa a pensar, porque se eu não trabalhar essa minha depressão, se eu não trabalhar essa minha tristeza, eu vou ter problemas maiores. E problemas maiores provocados pela tristeza e a depressão é o suicídio, que nos revela então um estágio de brutalidade moral que se demora na criatura humana e que custa uma encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, né. Então, muitas vezes, por uma interpretação precipitada, né, o amor próprio que é ferido, ele vai buscar então se livrar do problema. E aí se atira num poço sem fundo. Porque muitas vezes o homem é educado para os triunfos, como diz Joana de Ângeles aí, para os triunfos de fora.
ou seja, para aquilo que os outros veem, que a sociedade vê, mas ele não se arma para as conquistas interiores de paz, de resignação, de um verdadeiro amor próprio, de humildade. Não, ele é educado muitas vezes para o orgulho, para o egoísmo. Não, é meu filho, o brinquedo é dele, ele tem o direito, né? Espero que o meu filho consiga, que o meu filho aprove, que o meu filho passe na... E o filho do outro? Como é que eu educo o meu filho? Ah, mas eu não posso educar meu filho para ser perdedor. Para um pouquinho. Disse Jesus: no mundo só tereis aflições. Para lá, te acalma. E se a gente for parar para pensar, olhar a vida de cada um, os momentos de plena felicidade, de sorriso, de descontração, eles são bem menores do que os outros. Onde a responsabilidade me convida a trabalhar, não que eu não deva ter ou não tenha alegria no meu trabalho. Eu sou alegre com o que faço, sou feliz com o que faço, mas eu não estou sorridente 24 horas por dia no meu trabalho, com a minha família, sou feliz com a minha família, mas eu não estou gozando ali, né, de uma alegria constante, porque tem momentos que a gente tem que falar sério, que a gente tem que conversar, que a gente tem que pensar, que a gente tem que refletir, que a gente tem que fazer algo que a vida requer que façamos, inclusive para a manutenção do trabalho, para a manutenção da família, para a manutenção das relações. É importantíssimo a gente pensar nisso e educar esses que estão vindo a caminho conosco para as conquistas interiores. Não importa a casa que tu mora, o carro que tu dirija, a posição social que tu tenhas. Importa o teu equilíbrio mental, a tua moral que vai te sustentar nos momentos difíceis. Isso que importa. Será que eu fui educado para isso? Por exemplo, ele tem que pensar, eu tenho que refletir, e muitas vezes a gente não reflete. Aí uma frase também, né, de Joana de Ângeles acerca do suicídio. A si mesmos se iludem os que debandam dos compromissos para com a vida. Não morrerão. Ninguém se destrói ante a morte. Então não adianta eu fugir. Eu tentar fugir dessa vida para resolvê-la. Não. Só vou resolver a minha vida vivendo-a. Só que eu tenho que procurar viver de uma melhor maneira, de uma melhor forma, de ver, parar, refletir por que não está dando certo, por que não está do meu gosto, por que eu me sinto infeliz. Então eu tenho que refletir. Para ilustrar, antes da gente ir para outra parte, né? No livro Memórias de Suicida, O Espírito de Camilo, lá o livro de Ivone Amaral Pereira, o Camilo ele vai relatar, né? Eu trago 2 trechos aqui do livro que ele fala sobre o depois de abandonar essa vida, né? Ele desistiu, a vida não era o que ele desejava que fosse, né? E olha o que ele nos diz: o suicídio é uma teia envolvente em que a vítima, o suicida, só se debate por cada vez mais confundir-se, tolher-se e embaraçar-se. Bom, então é uma areia movediça, é uma teia, como ele coloca, eu vou me enredando cada vez mais naquilo. Quando eu pensava que ia solucionar o problema tomou uma dimensão muito maior, muito maior. Então, para a gente pensar, né? Para a gente refletir, para a gente analisar. Outro ponto, né? Que nos coloca Camilo, depois que ele desencarna, então, e ele é atraído para um lugar onde as energias estão afinadas, né? Ah, eu vou atentar contra a minha vida, vou desistir da vida para encontrar os meus. Não vai. Olha o que ele diz: o vale sinistro apenas representa um estágio temporário
sendo ele para lá encaminhado por movimento de impulsão natural com que se afina, onde estão os outros desistentes. Não é um julgamento, tá? Mas é uma constatação a partir daquele que cometeu um ato contra a sua própria vida, aquele que não a valorizou, aquele que desistiu, aquele que entregou o presente que recebeu de Deus. Ele nos traz essa reflexão. A vida não está boa, não está tão feliz? Bom, eu trago uma frase então do Martins Peralva. Olha só o que ele fala. A vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. Então veja só todo o carinho, todo o cuidado de Deus para me entregar essa vida. Eu não tenho direito de desistir jamais dela. Pelo contrário, eu tenho que lutar, eu tenho que perseverar, eu tenho que merecer e fazer valer esse presente de Deus. Não posso, não tenho o direito de desistir. Pelo contrário, tenho que perseverar. Perseverança, essa é a chave. E aí? Então, já que estamos falando que a vida é encarnação, estar encarnado, essa vida encarnada, é o que estamos falando. O Livro dos Espíritos, então, na questão 132, ele nos apresenta, né, Kardec, essa interrogação aos imortais. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E aí os espíritos nos colocam, né, logo de cara, assim, a perfeição. Aí ele vai falar, para uns é uma expiação, para outros uma missão, mas para se chegar à perfeição eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. E aí eu grifei aqui em vermelho algo que nós deixamos muitas vezes de lado. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. E aí vai falar que ele tem que executar, enfim, cumprir os seus deveres. Então eu, Eduardo, eu encarno para cumprir também a minha parte frente à obra da criação. E aí eu me pergunto, sobra tempo para eu cumprir a minha parte na encarnação, na obra da minha encarnação na obra de Deus? Sobra tempo? Que tempo da minha vida eu dedico a trabalhar em prol da obra de Deus? Aí tem um comentário do Kardec, né? Também grifei em vermelho ali a parte para nós refletirmos, não que vocês podem ler aí o restante, né? Mas olha o que diz ali. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele. Então, 2 pontos que eu destaco para nós agora. A minha vida está ruim, a minha vida está sem sentido, a minha vida está vazia, a minha vida. Bom, dentro da minha vida, eu, agora, a partir de agora, eu não posso mais me eximir. Eu sei que eu tenho um compromisso com a criação. Ponto. Eu tenho que elaborar, eu tenho que trabalhar em prol da criação. Trabalhar em prol da criação é trabalhar em prol da criatura. Tudo que Deus criou está no mundo. E além disso, eu tenho que buscar a minha aproximação de Deus. Eu tenho que buscar me aproximar de Deus. E aí Jesus vai nos falar o seguinte, né? Ele vai encerrar os mandamentos quando ele é tentado. Quando lhe perguntam qual é o maior mandamento, o que ele fala? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o outro semelhante a esse é ao teu próximo como a ti mesmo. Nisso aí encerra essas duas partes de destaque, porque se eu amar a Deus, eu vou me aproximar. Eu me aproximo daquilo que eu amo, daquele que eu amo. Bom, então eu vou me aproximar de Deus se eu amá-lo. E amar o meu próximo como a mim mesmo é cuidar, é auxiliar.
é contribuir. E o meu próximo é a criação de Deus. Veja só. Então Jesus já está nos colocando a receita para uma vida feliz. Mas muitas vezes eu tenho que pensar, eu quero. Então, assim, ó, coloquei para vocês aqui uma questão para a gente refletir, né? Podemos acordar que para o espírito chegar à perfeição ele deve desempenhar 3 trabalhos enquanto está, né, encarnado. Realizar uma ou mais missão, ponto. Sofrer a expiação e colaborar na obra de Deus. Bom, em relação à missão, ela pode ser uma missão singelinha ou uma missão grandiosa. Muitas vezes a gente tem um devaneio, uma arrogância, uma prepotência de querer fazer a grande obra, mas não consegue sequer parar 2 minutos para ouvir aquele que está sofrendo. Mas ele quer consolar, ele quer confortar as multidões. Mas ele é incapaz de olhar para aquele que convive com ele diariamente e perceber que ele está triste e dar uma palavra de esperança. Porque muitas vezes eu não tenho a minha capacidade moral ou intelectual como eu imagino ter. Outro ponto, a expiação são as faltas que eu cometi, são os erros que eu cometi e eu tenho que experienciar no corpo agora para resolver, para crescer. E depois eu trago aqui para nós, assim, para a nível de sairmos daqui, né, todos capacitados a colaborar com a obra do Criador, eu grifei em vermelho para nós. Respeitar a criação. Talvez eu não consiga amar ainda o outro, né, mas que eu consiga respeitar a criação, que eu não vá ali jogar a pedra no animal, apedrejar o animal, acorrentar um cachorro, dando um exemplo para vocês, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, como muitos de nós fazem. Pega um animal ali, filhote, e diz o seguinte: a tua encarnação vai ser ficar amarrado nessa corrente de 1,5 m durante 13, 14, 15 anos. Eu respeito a criação. Pegando um exemplo banal que a gente vê aos montes aí, infelizmente. Ou então aquele que não consegue sequer ficar sem cuidar das suas ruas, sem jogar um lixo. Estou respeitando a criação, poluindo, contaminando o meio ambiente. Dando exemplos bem simples, mas que estão no nosso cotidiano. Aí depois eu não sei por que a vida não é tão boa. Mas vai perguntar pro cachorro lá, pro animal que tu amarrou no pé da goiabeira lá. Faz 3 anos que tá lá. Ah, mas eu dou água e dou comida. Como se isso fosse. Pergunta para ele se ele é feliz. Pergunta para aquela planta que simplesmente tu foi lá e quebrou o galho por maldade, se ela foi feliz quando tu fez isso. Pergunta para o outro que está ali a caminho contigo se ele é feliz ou ele foi feliz quando tu prejudicou, tu não o respeitou. Então a gente tem que fazer essas reflexões. Continuando então, será que temos dado o devido valor à nossa vida? Bom, eu sei para que eu vim, agora eu tenho que pensar se eu estou valorizando a minha vida. Porque todos querem uma vida boa, mas será que eu valorizo? Aí tem aquele ditado, né? Quem não cuida do pouco não merece o muito. Bom, tem um fundo de verdade, né, nisso aí. Outro fator, né, pessoas, cuidar da nossa vida, não é apenas a alimentação, controlar a alimentação, fazer as atividades físicas e estar saudável. O corpo, né? Para muitos é isso que se limita. Não é só isso. É importante a gente observar os nossos pensamentos e as nossas ações no dia a dia. Cuidar do espírito. Será que eu tenho tempo para Deus, para cuidar do meu espírito? Eu me dedico. Qual é a relação que eu tenho com a divindade? A minha relação é aquela daqueles filhos mal educados, quando precisam, corre para o pai, corre para a mãe para pedir, mas em nenhum momento tem ali de bom grado, hoje eu vou lá, vou procurar, vou agradecer, vou dizer muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que eu estou acordando para viver. Obrigado, Senhor, por esse trabalho que eu tenho
Obrigado pela cama que eu dormi à noite, não passei frio, tinha uma coberta. Obrigado por esse corpo que me deste para poder reencarnar. Enfim, será que eu tenho essa relação? Não estou nem falando uma relação de ir numa igreja, de ir numa sociedade espírita, não. Eu estou falando uma relação que nós devemos manter através do nosso pensamento com Deus, através do nosso agradecimento, do nosso sentimento. Não estou nem falando em intuir ou professar uma religião, não. É a tua relação com Deus, é a tua religiosidade, não é religião, tá? E outro ponto, para eu poder começar a despertar em mim, né, essa questão da bondade, da justiça de Deus, que Ele me deu uma oportunidade para ser feliz nessa vida, de encarnar, para crescer, para progredir. Aí eu não faço nenhuma dessas reflexões, eu não agradeço e eu reclamo, a minha vida está ruim. Ai, a minha vida está ruim, né? Como a vida do fulano é melhor que a minha. Muitas vezes eu quero a conquista do outro, mas eu não quero o trabalho que o outro teve para conquistar, tudo que ele teve que suportar. É simples a gente olhar para alguém, muitas vezes, e dizer: que vida boa tem o fulano, que vida boa tem a fulana. Mas o que eles fizeram para ter essa vida boa? Será que eu estou disposto a pagar? Cabe a reflexão. Disse Jesus, então, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículo 21, né? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, se a felicidade da minha vida estiver nas coisas do mundo, como disse Emmanuel, as coisas do mundo são como a água do mar, salgada, né? Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. Ou, se a minha felicidade estiver nas coisas de Deus, espiritual, bom, aí fica mais fácil de me sentir saciado. Bom, disse Jesus também para nós, né? A gente reclama às vezes da vida, mas não faz o movimento de procurá-lo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis o descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas quem quer pôr esse jugo para andar na linha reta que Jesus nos convida a andar? Quem? Tem que estar disposto. Ah, mas eu não estou disposto. Aí começam os problemas. Eu estou sobrecarregado, eu estou fatigado, eu não aguento. Essa vida não é boa. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos encontram sua consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. E eu tenho tempo para isso? Nessa minha vida, muitas vezes tão sem sentido, que eu tenho que muitas vezes, né, e parar para pensar e não paro, para refletir. Eu só sei o que me falta material, mas o que me falta espiritualmente. Então cabe a reflexão. Já nos encaminhando para o final, porque o horário nos convida, do livro Libertação do Sofrimento. Está sofrendo na tua vida? Um conselho, leia esse livro, Libertação do Sofrimento. Tem alguns puxões de orelhas pertinentes. Eu coloquei duas frasezinhas para a gente pensar. A primeira é: a felicidade é de fácil aquisição e deve ser tentada continuamente. Ou seja, eu nunca vou parar de buscar. Não é resultado daquilo que se pode acumular, mas do estado interior de cada pessoa a felicidade. Então não está fora. A felicidade não é algo exterior. Pelo contrário, é algo interior. Felizes os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse sem outro motivo senão a caridade.
quer ser feliz, quer dar um sentido para a tua vida, quer melhorar, quer aniquilar a tristeza da tua vida, vai trabalhar, trabalha. Ah, mas eu não tenho tempo de trabalhar na casa espírita, de trabalhar na igreja. Ninguém está falando para trabalhar em casa espírita e igreja. É o seguinte, vai ser caridoso, vai praticar a caridade. Ah, mas eu não consigo nem sair de casa agora, não tem como eu sair de casa por causa da pandemia. Também ninguém está mandando ir na casa dos outros. Não, mas eu posso pegar, fazer uma leitura edificante, rezar pelos doentes. Eu posso pegar o telefone e ligar para alguém para saber como é que tá, como foi o teu dia. Ah, que saudade tua. Ah, que bom ouvir a tua voz. Então, dá um gesto de carinho, isso é ser caridoso. Então, quantas possibilidades a gente tem? E aqui para finalizar, essa frase, né, do Espírito de verdade. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bens amados. E esses bem amados que já encontraram a felicidade, porque aquele que consegue passar pelas suas dificuldades e mesmo assim socorrer o que está a caminho com ele, esse já entendeu o propósito da vida, esse não tem tempo de se queixar, de se lamuriar, de dizer que Deus é ruim, que a vida é injusta. Pelo contrário, esse é grato. Então agradeço a todos estarem conosco hoje aqui no Facebook da Portal da Luz. Como eu disse antes, não é o propósito trazer uma diretriz, mas sim um convite à reflexão sobre as nossas vidas e também agora os convido, né, para na próxima terça-feira acompanhar o outra palestra, outro assunto dentro dessa temática de Setembro Amarelo, de valorização da vida, de combate ao suicídio. Então vamos começar a mudar um pouquinho hoje, vamos ser caridosos, vamos mandar uma mensagem de voz, de texto ou ligar para alguém e dizer que estamos com saudade, que pensamos nela. Isso já vai acalentar um coração. Vamos agora voltar o nosso pensamento mais uma vez a Deus e agradecer a Ti, Senhor, por essa oportunidade que nos desse de estarmos reunidos sob Teu amparo, virtualmente, pelo Facebook da Portal da Luz, mas com o coração quente, aquecido, sentindo-se abraçado pelos companheiros de jornada terrena. Que a gente possa, Pai amado, Mestre amigo, distribuir sorrisos, distribuir palavras de esperança, de alegria e conforto a todos aqueles que nos rodeiam. Muito obrigado e que assim seja.